Boa tarde, Milton Fabiano da Silva, esse é o meu canal, Milton Silva Filósofo. Peço a vocês que não são inscritos que façam inscrição, que compartilhem os vídeos e que deem like e que ajudem aí a esse canal poder transmitir a sua missão de debater aí a vida política do país. Bom, o Brasil pega fogo, tá? Nessa semana aqui nós tivemos duas ações da Polícia Federal que marcaram e geraram imensos debates aí na opinião pública, no meio político, nos três poderes constituídos, né, executivo, legislativo e judiciário. Temos aí imensas confusões atribuídas, denúncias feitas. Começou na terça-feira com a operação da Polícia Federal ali nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde foram visitadas, né, as casas, as moradias aí do governador do Rio de Janeiro, onde gerou muita polêmica, muitas denúncias. E no dia de ontem, na quarta-feira, nós tivemos aí a ação da Polícia Federal em relação às fake news, que são um grande mal aí que nós temos no país, né? Essas fake news aí são de sites que já operam há muito tempo, já começaram lá atrás no governo do PT, né, com esses blogs financiados pelo governo. E assim como o PT aperfeiçoou o aparelhamento do Estado, os partidários do presidente, né, que nos comanda, segundo as denúncias aí, segundo as notícias dos jornais, aperfeiçoaram essa questão dos grupos de redes sociais com as suas fake news. Vamos esperar, né, para ver aí as apurações da Polícia Federal, as denúncias todas feitas, para ver se esses acusados por esses atos, que foram visitados ontem pela polícia, são realmente culpados. O que nós sabemos que existe sim uma rede de fake news, de notícias aí falsas, que infelizmente estão aí todos os dias visitando nossos celulares, né? Nossos computadores, nossas casas. Todo dia nós recebemos de algum grupo que nós pertencemos aí, do WhatsApp e de outros, denúncias em relação a fake news. Depois dessa operação da Polícia Federal, inúmeras manifestações foram realizadas, tá? Por políticos, por acadêmicos, por juristas, por jornalistas, enfim, pelos próprios acusados. Tivemos ontem, né, inclusive aí ameaças de morte, lives feitas aí por pessoas que são parte do governo, parte dos envolvidos aí nas denúncias, tá? Parte dos denunciados participando de lives, ameaçando aí um possível contragolpe, já que eles estão sofrendo um golpe. O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, participou ali de uma live com o Olavo de Carvalho, um dos membros do Terça Livre, uma deputada, Bia Kicis, né? E mais uma outra pessoa que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, tá tudo divulgado em vídeo, né? E deu a entender ali que chegará o momento do confronto. Não está dizendo agora mais se vai ter o confronto, mas sim quando terá o processo de ruptura com os poderes, né? Principalmente com o poder judiciário. O ministro Alexandre de Moraes foi duramente aí criticado, ok? Eu fiz umas anotações aqui. Nós tivemos de ontem para hoje várias afrontas, intimidações contra as instituições. A justiça, tá? No meu modo de entender, apesar das críticas que foram feitas a essa operação de ontem, está agindo corretamente, porque liberdade de expressão é diferente de fake news. Fake news são atos mentirosos e que eu preciso combater sim. Eu não posso em um dia aprovar a ação da Polícia Federal e no outro dia criticar. Eu não posso agir aí com aquela frase tradicional de 2 pesos e 2 medidas, tá? Então eu apoio a operação contra o governador Witzel e critico a operação de ontem por conta dela ter sido feita em relação aos meus
aliados, né? Então, esse esquema de fake news aí denunciado pelos ministros, tá, do Supremo Tribunal Federal, especialmente aí, né, pelo Alexandre de Moraes, afirma que existe um financiamento ilegal dessas notícias falsas para sua distribuição, e nós vemos aí, né, as reações dos diversos elementos, das diversas pessoas envolvidas na situação. O presidente hoje fez lá um pronunciamento, mais um pronunciamento raivoso, mais um pronunciamento cheio de palavrões, de cala a boca à imprensa, eu falo, vocês escutam, eu estou aqui para falar, não estou aqui para responder, ele deixou isso bem claro, né? Nos outros governos nós tivemos também aí decisões do Supremo Tribunal Federal contrariando o governo, e os governos aceitaram, né? Nós tivemos o impeachment da Dilma, nós tivemos aí, por meio do Supremo, uma não aceitação da posse do Lula como ministro lá, chefe da Casa Civil, e foi aceito, não foi feito todo esse barulho. Tivemos a Dilma sofrendo impeachment e não teve nenhuma manifestação de rua contrária, violenta, como está acontecendo agora, tá? Então nós temos aí, nesse processo dos últimos 26 anos, né, de quando o PSDB assumiu, o PT assumiu e agora o Bolsonaro assumiu, de uma manifestação raivosa, de um conflito assim muito intenso entre os três poderes, né? Os três poderes estão abalados, né? O STF, pelo que li, pelo que estou assistindo, tanto nos canais de TV como nos canais de YouTube aí, daqueles que eu sigo, está agindo de forma que não está ligando para a intimidação. Teremos problemas aí nas relações dos poderes, porque a coisa está se inflamando, tá? Temos aí uma escalada da radicalização. O vídeo que foi feito lá com o Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro e outros ali, foi um vídeo ali de afronta, no meu modo de entender, pelo que os analistas falaram, de ameaça à democracia, de golpe, de não aceitar as determinações da justiça. Isso preocupa muito, né? Um desrespeito aí às ordens e aos poderes estabelecidos. Precisamos tomar cuidado com isso. Hoje teve aí o ministro da Justiça entrando com habeas corpus em relação ao ministro da Educação, Abraham, né? Weintraub, pedindo que seja anulada a sua convocação. Os juristas estranham isso, tá? Vamos aí ver o que vai acontecer. Mais uma vez falando aí, temos um governo raivoso, temos aí, né, mais uma vez falando sobre as fake news, essa violação de palavras, essa disseminação de notícias falsas que colocam em risco a vida das pessoas, que colocam a reputação das pessoas lá no baixo nível, né, com ameaças de morte, como nós vimos ontem, enfim. Então, como diz lá o Reinaldo Azevedo, na democracia a gente faz aquilo que é permitido, não aquilo que queremos. Então, a democracia, ela serve sim para controlar as ações das pessoas, não é para se fazer o que quer. Liberdade é respeitar também a ação do outro, a vontade do outro, e respeitar ao outro, tá? Então, o general Mourão hoje deu uma entrevista aí, tentando apaziguar os ânimos, dizendo que vai afastar está afastado por parte dele, por parte do governo, segundo a sua entrevista, a situação de confronto. Ele quer acalmar os ânimos, né? E o grande problema, galera, é que esse governo, parte desse governo, acredita estar vivendo ainda no período da Guerra Fria, em meados do século XX. Estas pessoas precisam entender que aquela ameaça comunista que eles acreditavam, que as pessoas acreditavam lá no século XX, desmoronou com a queda do Muro de Berlim, lá em 89, e o fim da União Soviética em 1991. Eles estão mais ou menos 31 anos atrasados, tá? Essa ideia de um domínio comunista sobre o mundo já era. Nós temos aí alguns países comunistas ainda, né? Venezuela, China, Vietnã. A China nem é comunista, ela é comandada por um partido comunista, tem lá restrições de liberdades, né?
de imprensa, enfim, mas ela é um capitalismo de mercado. Então, comunistas mesmo são 3 países, 4, são menos países do que falam língua portuguesa, para começar, né? No Brasil não existe um movimento comunista que ameace o poder. Muito pelo contrário, a oposição, os partidos de esquerda estão aí, não estão fazendo barulho, não estão indo às ruas, não estão fazendo manifestação, ainda bem, né? Que tem parte da população que respeita que respeita as orientações, né? A esquerda tá dela, tá lá parada, muito parada, mas até aceita, né? Por conta desse período de pandemia e de isolamento social, ela está se comportando bem, mas não tem, cara. Que esquerda está fazendo movimentação? Que grupo comunista está se organizando? Que medo é esse de ficar acusando toda hora a Argentina de virar um país socialista e que isso é um mal? Cara, os caras tomaram medidas muito mais eficazes que as nossas. Em números de 100 mil habitantes, milhões de habitantes, eles tiveram um número de mortes muito menor que o nosso. E aí? Né? As medidas que o nosso governo está tomando são medidas que são muito próximas da Venezuela do Nicolás Maduro. Então, eles precisam tirar essa ideia de comunismo da cabeça e, cara, chega, o comunismo, no meu modo de entender, aquela ideia comunista de domínio do mundo morreu, nunca mais vai existir. Nunca mais vai existir. O comunismo, no meu modo de entender, morreu. Tá? Não tem mais como se implantar um regime comunista no Brasil. Não tem. Eu acredito que esse governo precisa ser aí impedido de governar. Esse homem não tem mais condições de governar o país. Estamos vivendo aí uma grave crise sanitária e a imprensa e todos nós estamos aí tendo que debater e discutir as ações indevidas de um presidente que ainda vive no século XX, influenciado pelo Olavo de Carvalho e por outros extremistas aí que têm causado imenso prejuízo ao país, né? O problema dessa atual situação não é isolamento social, não é só econômico, é o coronavírus. Ele vai trazer, mesmo que não tivesse isolamento, prejuízo econômico, porque as pessoas não iriam sair. O número de mortes, o gasto público que teve que se fazer, né? Então nós devemos sim ver aí a situação que estamos enfrentando e tentar superá-la. Os críticos aí da operação de ontem, né, para finalizar, dizem que essa operação é ilegal porque começou pelo Supremo Tribunal Federal lá o ano passado, né, em março do ano passado, partindo ali do Dias Toffoli, e depois não teve um processo comum que eles dizem, né, que teria que passar pelo Ministério Público, pela PGR, e aí ser indicado um ministro por meio de sorteio, que os ministros fizeram isso porque estavam sendo ofendidos nas redes sociais. Cara, a partir do momento que a gente ofende alguém, que a gente ameaça alguém, tem que ser investigado, né? Essa operação, esse processo todo teve algumas críticas, porque teve lá a questão da revista Cruzoé, que teve uma matéria impedida. Isso é errado, né? Os ministros erraram neste ponto, porque a informação tem que ser dada. Agora, ameaças, como foi feita ontem por uma senhora, que eu não vou pronunciar o nome, dizendo que queria sair na porrada com o ministro, que ia descobrir empregados, lugares que ele ia e ia tornar a vida. Isso precisa ser investigado e punido, sim. Não se ameaça as pessoas assim, não se desrespeita as instituições assim. O governo e as pessoas que foram envolvidas, muitas delas deputados, eles têm aí a condição de foro privilegiado, eles podem recorrer, o governo pode recorrer à AGU, pode recorrer à Procuradoria-Geral da União, eles têm os trâmites necessários para se defender das acusações, né? Eu não vejo como indevida ação das fake news, porque você sair por aí pronunciando falácias, mentiras, e que ameaçam a vida das pessoas, não é justo, não é bom, não é legal para um país democrático. Se vocês gostaram do vídeo, peço que compartilhem, peço que deem o like e um abraço a todos e até o próximo vídeo.